a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, disse que vai entrar em contato com autoridades espanholas para cobrar ações efetivas contra os atos de racismo dirigidos ao jogador de futebol brasileiro Vini Júnior, ele que atua no Real Madrid. Pois é, a manifestação da ministra foi acompanhada pelo Igor Damasceno, que tem mais informações direto de Brasília e volta com a gente aqui agora. Houve uma reação geral de indignação, a gente viu esse movimento muito forte também nas redes sociais e agora as autoridades, pelo menos o Ministério, está aí fazendo uma ação, né, e quer questionar a Justiça Espanhola, a La Liga também. Conta tudo aí pra gente, Igor. Oi, Rose, boa noite novamente a você e a todos que nos acompanham. Pois é, um episódio de racismo lamentável para o futebol. Realmente toda a nossa solidariedade ao nosso jogador brasileiro, o Vinícius Júnior, do Real Madrid. O governo federal reagiu frente a esse ato criminoso que aconteceu nesse fim de semana. Como vocês bem disseram, a ministra de Igualdade Racial, ao lado daquele prédio ali atrás, o Ministério das Relações Exteriores, já oficializaram essa reclamação com o governo espanhol e pediu medidas cabíveis. Inclusive, eles acabaram escrevendo uma nota conjunta, Ministério das Relações Exteriores, Ministério de Igualdade Racial, Ministério dos Direitos Humanos e também do Esporte, repudiaram essa cena de racismo que a gente viu nesse fim de semana e rodou todo o mundo, e disseram que lamentam que providências efetivas não foram tomadas pelo governo espanhol. Já o governo da Espanha, o Ministério Público foi acionado, disse que 2 torcedores criminosos já foram identificados. Racismo, a tolerância é zero, mas ainda assim o governo brasileiro acha pouco. Tudo o que aconteceu foi realmente bastante grave. Em evento no Japão, o presidente Lula repudiou o ataque ao jogador brasileiro e prestou toda a solidariedade. Vamos conferir. Bem, primeiro, eu queria começar a entrevista em tom de revolta, e não é para menos, representou a todos os brasileiros. A ministra de Igualdade Racial, Aniele Franco, deu uma coletiva de imprensa dizendo que sim, que vai continuar no pé do Ministério Público da Espanha, que vai continuar cobrando medidas mais enérgicas contra esses torcedores racistas lá na Espanha. Vamos ouvir o que disse a ministra. A gente vai, através do Ministério Público, notificar para que seja investigada a La Liga todos os casos. Não dá para a gente ficar só na coisa do repudiamos, numa nota, sem ação concreta. Então a gente agora vai para cima com o Ministério Público de lá, para que eles sejam notificados e investigados. E respondam pelos seus atos. A gente vai estar cuidando do povo brasileiro preto, seja aqui ou fora do país, porque se tem alguma coisa que assola a nossa comunidade preta é o racismo. E esse mal é um caso que a gente precisa combater na raiz. Eu gostaria muito de iniciar falando isso, prestando solidariedade a ele, dizendo que a gente está junto. Ontem o tio dele falou que era importante ele saber que o Brasil estava com ele. E eu queria diretamente mandar esse recado para ele. Bom, em mais esse episódio triste para o futebol mundial, a própria vítima, o jogador brasileiro Vinícius Júnior, se manifestou
pelas redes sociais, criticou a La Liga, que não teve um posicionamento mais firme, disse ainda que essa não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que ele sofre algum episódio de racismo durante uma partida de futebol na Espanha. Ele disse ainda que aqui no Brasil, a Espanha é considerada um país racista, principalmente para jogadores, e criticou que a La Liga não teve uma decisão mais enérgica, mais firme nesse episódio. Agora, há pouco, a La Liga também se posicionou, disse que repudia ataques de racismo e que tem, sim, atitudes enérgicas. Aqui no Brasil, houve um aumento de casos de racismo no futebol. Inclusive, é um dado divulgado pelo Ministério da Igualdade Racial. Em 2021, foram 65 casos de injúria racial ou de racismo em partidas brasileiras. No ano passado, foram 90 casos notificados, então quase o dobro de casos notificados. E claro, falo por mim, posso falar também em nome da TV A Crítica, a nossa solidariedade ao jogador brasileiro e também a todas as pessoas que sofrem com racismo, que é sim um crime e é sim um problema, não só daqui no nosso país, mas também mundo afora. Realmente faço das palavras do presidente Lula as minhas. Em pleno século XXI, ainda há pessoas que têm um pensamento tão limitado. Ok, Igor. Obrigado pela sua participação ao vivo. Bom descanso para você. Eu posso dizer uma coisa. Eu morei na Europa e eu me lembro muito nitidamente de uma frase que existia em um estádio de futebol na cidade que eu morava, Setúbal, e era exatamente assim: morte aos pretos. E se a gente vê isso, depois de todo esse tempo, eu estava ainda ali no século XX, tá? Nessa época, e agora a gente já está em século XXI, já estamos entrando quase na década 30 e nada é feito para realmente avançar nessa luta contra o racismo. Apenas um diálogo, apenas uma nota, apenas uma manifestação de uma empresa, de uma instituição como a La Liga não é suficiente para apagar o dano na imagem de um jogador como o Vini Júnior, que está fazendo, olha, uma grande campanha na Europa.